Oi pessoal, tudo bem? Você sabia que o sal que nós utilizamos no nosso dia a dia, ele já está presente na nossa sociedade há mais de 5.000 anos e já teve seu preço equivalente ao preço do ouro? Hoje, eu estou aqui em mais um vídeo do Cientificidade para o quadro Cidadão Consciente para falar um pouquinho mais desse mineral que é tão presente no nosso dia a dia. Normalmente as pessoas têm grande desconfiança em relação a quais os efeitos do consumo de sódio e do sal no nosso dia a dia, e principalmente se existem ou não benefícios associados a esse consumo. Por isso, nós fomos às ruas para colher um pouquinho da opinião das pessoas, para a gente conversar um pouquinho a respeito sobre esse assunto. As entrevistas foram todas realizadas antes da pandemia da Covid-19 e foram realizadas as seguintes perguntas: a ingestão de sódio faz bem para o nosso organismo? Dentre os alimentos que estavam no banner, quais deles tinham mais e menos sódio? E a última pergunta foi: quais os malefícios de se consumir sal em excesso? Eu tô aqui com a Ana. Ana, pra você a ingestão de sódio, ela faz bem para o nosso organismo? Olha, não sei te dizer. Dentre esses alimentos que você tá vendo aqui, qual desses você acha que tem mais sódio? Salsicha? Uhum. Extrato de tomate. E você sabe me dizer quais seriam os malefícios de consumir sódio em excesso? Não sei explicar. Tô aqui com a Paula. Paula, pra você, a ingestão de sódio, ela faz bem pro nosso organismo? Não, Você acha que não? Por quê? não sei dizer o porquê. Dentre esses alimentos que a gente tem aqui, qual você acha que tem mais sódio? Maior quantidade de sódio? Eu acho que, não sei, o leite e a salsicha. Tô aqui com a Carmen. Carmen, você acha que a ingestão de sódio, ela faz bem pro nosso organismo? Depende da quantidade, né? Tudo que é excessivo é prejudicial. Sim. Desses alimentos que a gente tem aqui, qual você acha que tem mais sódio e qual que você acha que tem menos sódio? Ai, eu não sei o que dizer. Você sabe qual seria então o malefício que traz de ruim pra gente se a gente consumir muito? Eu sei que é prejudicial porque provoca pressão alta. Acho que a disfunção do rim deve ser prejudicial, né? Antes de começarmos a pensar sobre o assunto em questão, é necessário fazermos uma diferenciação do sódio como um elemento químico ao composto cloreto de sódio, sendo o principal sal que nós consumimos no nosso dia a dia. O elemento sódio é um metal alcalino que ele pode ser encontrado na forma metálica ou então em sua forma iônica. Ele possui características bem específicas no seu estado fundamental. Sólido, em temperatura ambiente, ele é macio, com uma coloração ligeiramente prateada e sendo extremamente reativo, reagindo inclusive com a umidade do ar. O sódio ele possui apenas um elétron em sua camada de valência, ou seja, a última camada de sua estrutura atômica, o que possibilita encontrarmos essa espécie em sua forma iônica, em Na+, onde por meio de reações químicas, o elétron de valência é retirado do núcleo. Assim o sódio ele tende a perder esse elétron, e com isso, devido a essa deficiência, ele se torna um íon positivo, que chamamos de cátion. Mesmo perdendo um elétron, o sódio em formato iônico ainda possui considerável estabilidade e devido à sua carga positiva, ele pode ser solvatado pela água por meio da atração eletrostática entre íon, que é positivo, e as cargas parciais negativas das moléculas de água, permitindo que essa espécie seja facilmente encontrada em meio aquoso. Já o cloreto de sódio, o sal de cozinha, é composto por um átomo de sódio ligado a um átomo de cloro através de uma ligação iônica, onde os elétrons do sódio são cedidos ao átomo de cloro por possuir maior eletronegatividade, formando espécies iônicas Na+, e Cl-. Por essa razão, denominamos essas estruturas como compostos iônicos, onde temos as estruturas eletricamente carregadas interagindo entre si, formando uma espécie de estrutura que denominamos como estrutura cristalina. Devido à natureza dessas interações intermoleculares, o composto formado é sólido em temperatura ambiente e possui um alto ponto de fusão, pela dificuldade de quebrar as interações entre os átomos. Bom, dito isso, atualmente existem várias formas de se obter o sal, o popularmente conhecido como sal de cozinha, ou cloreto de sódio. Uma delas consiste na atividade da mineração, que retira o sal de depósitos de minerais, como este na imagem,
é em Kewa, no Paquistão, onde é extraído o sal que é conhecido como sal rosa do Himalaia. Já o sal marinho, ele é obtido através da evaporação da água do mar, que é disposta em lagos, de modo que toda a água evapora, deixando somente os sais que estavam dispostos em solução. Bom, agora que já sabemos como o sal que consumimos é obtido e a diferença entre o cloreto de sódio, sódio metálico e o íon sódio, a pergunta que não quer calar é: a ingestão de sódio faz bem para o nosso organismo? E a resposta mais simples para essa pergunta é: sim, o sódio é essencial para o nosso organismo, sendo essencial em diversas funções do nosso organismo e em diversos campos que ele vai atuar no nosso corpo. Entretanto, vale destacar que todo nutriente em nosso corpo, quando ele é consumido em excesso, ele pode causar problemas, e para o sódio não é diferente. Bom, então quais as funções do sódio em nosso organismo? Em nosso corpo, os íons sódio, potássio e cloro são os principais eletrólitos encontrados em nosso organismo. Eles atuam conduzindo eletricidade pelo corpo e são componentes essenciais dos fluidos corporais, como o sangue e a urina. Eles auxiliam também na regulação e na distribuição de água em nosso organismo, além de serem essenciais no equilíbrio ácido-base do nosso corpo. O rim é o órgão de maior importância na regulação do volume e a composição dos nossos fluidos corporais, ainda que o coração, o fígado, os pulmões e a glândula pituitária auxiliem a manter o equilíbrio eletrolítico. Em nossos fluidos corporais, o sódio, encontrado na sua forma iônica, sendo o Na+, é o principal cátion extracelular, o potássio, como K+, é o principal cátion intracelular, e o cloro, o Cl-, é o principal ânion extracelular. As concentrações de sódio e potássio são mantidas pelas bombas Na, K, ATP das membranas plasmáticas. Então ocorre a troca do sódio, que ele é retirado do interior das células para o meio extracelular, enquanto o potássio ele é retirado do meio extracelular e mandado para dentro através dessas bombas. Em nosso organismo, o sódio é absorvido no intestino delgado, atuando na regulação da pressão e do equilíbrio osmótico, além de contribuir para a manutenção do potencial da membrana e essencial em funções celulares como concentrações musculares e a transmissão de impulsos nervosos. Ele também atua na regulação do equilíbrio ácido-base, atuando associado ao cloreto e ao bicarbonato. A regulação da concentração de sódio no nosso organismo é controlada endocrinamente mediante mecanismos direcionados não somente para manter o nível de sódio sanguíneo, como também manter a relação de Na e potássio no nosso fluido extracelular. Esses são apenas alguns dos exemplos que nos mostram que o sódio é de importância vital para o nosso organismo. Por isso devemos ficar atentos à ideia de tornar o sódio um grande vilão, pois na realidade, o que pode trazer malefícios são as quantidades dessa espécie no nosso organismo. Isso tem relação direta com o quanto de sódio nós ingerimos a partir dos alimentos. Quando nós consumimos sódio em baixa quantidade, o funcionamento do nosso corpo fica comprometido, impactando o desempenho em diversas funções do nosso organismo. Já em excesso, o nosso sistema cardiovascular ficará sobrecarregado, dificultando tanto a eliminação quanto a retenção dessa espécie. Como consequência, nossos vasos sofrerão vasoconstrição, ou seja, eles se contraem em uma tentativa do nosso organismo de manter a homeostasia, que é a manutenção do equilíbrio entre os meios interno e externo das células do nosso organismo, e consequentemente levará à elevação da nossa pressão arterial. Além do sistema cardiovascular, o excesso de sódio pode comprometer ainda a atuação das funções do rim, que tem a sua filtração glomerular, uma das primeiras etapas para a formação da urina em nosso organismo, sobrecarregada, levando à formação de edemas. Alguns dos nossos sintomas de excesso de sódio no organismo são inchaço nas pernas, mãos, tornozelos, falta de ar, dores ao andar, pressão sanguínea elevada, retenção urinária, comprovando a afecção dos sistemas cardíaco, vascular e renal prejudicados. Estudos demonstram que o consumo excessivo de sódio está diretamente relacionado ao aparecimento de doenças como a hipertensão. No Brasil, no ano de 2016, as doenças crônicas não transmissíveis, as DCNTs, foram responsáveis por 76,4% das mortes registradas, sendo a maior parte por problemas cardiovasculares. Já a média do consumo de sódio dos brasileiros é de aproximadamente 4,7 gramas de sódio por dia, o que vai muito além da média que é estabelecida pela OMS. Entretanto, sabe-se que grande parte desse consumo excessivo de sódio
ele não é totalmente proveniente do modo como nós brasileiros preparamos nossos alimentos. E sim, ele é proveniente do consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados, que cada vez mais compõem a mesa dos brasileiros e utilizam sódio em grandes quantidades em suas formulações. Desde 2012 no Brasil, tramita um projeto para fazer com que as empresas passem a utilizar quantidades cada vez menores de sódio em seus alimentos, gerando um efeito positivo na diminuição do consumo de sódio. Entretanto, conforme o último estudo realizado no ano de 2019, boa parte das empresas ainda não se estabeleceram totalmente dentro das normas estabelecidas, contribuindo ainda de forma negativa para esse dado. A tabela a seguir mostra a taxa de alimentos por categoria de alimentos que se adequaram às exigências de diminuição dos valores de sódio em seus produtos. Tal estudo mostrou que apenas 67% dos produtos analisados estavam dentro das normas, indicando que ainda 33% destes estavam fora dos valores que foram estabelecidos. Ressaltando então a necessidade de uma intervenção articulada por parte do Ministério da Saúde e dos demais órgãos e setores envolvidos para que os valores máximos de sódio que foram acordados por meio dos termos de compromisso sejam adequadamente cumpridos pelas indústrias de alimento, o que permitirá disponibilizar para os consumidores finais melhores conteúdos em relação à quantidade de sódio. Como vemos, o sódio ele é um nutriente muito importante para o nosso corpo, mas deve ser consumido com cuidado, pois tanto a falta quanto o excesso desse nutriente pode causar sérios danos ao nosso organismo. Sabendo disso, vamos retornar ao banner para vermos quanto de sódio tinha nos alimentos que estavam expostos. Para isso, nós utilizamos a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, a tabela TACO, que utiliza como referência a cada 100 gramas de alimento possuem tantas miligramas de sódio. Bom, o queijo parmesão ele possui 1.844 mg de sódio para cada 100 gramas. A salsicha ela possui 864 mg de sódio. O molho shoyu 5.024 mg de sódio. O leite em pó 323 mg de sódio. O molho de tomate 418 mg de sódio. O cereal matinal com açúcar 405 mg de sódio. As bolachas doces sem recheio são 358 mg de sódio. E a granola 294 mg de sódio. É interessante observarmos que o sódio está presente em muitos alimentos doces, ao contrário do que muitos imaginam. E nesses dados fica claro que o alimento que mais possui sódio proporcionalmente é a salsicha. Isso se dá porque apenas 2 unidades da salsicha já apresentam 864 mg de sódio, o que é equivalente a 43% da dose diária de sódio recomendada pela OMS. Por isso, é muito importante os cuidados com a nossa alimentação, principalmente diante do consumo de ultraprocessados, pois nós já sabemos que o sódio ele causa muitos problemas quando ele é consumido em excesso ao nosso sistema. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham aprendido um pouquinho mais sobre o sódio e os efeitos dele em nosso organismo. Até o próximo vídeo.